estamos juntos mais uma vez no programa Família em Casa aqui na TV Evangelizar. Eu sou Rodrigo Ferreira e na sua companhia vamos viver este momento de graça, de muita graça, para você e para toda a sua casa. Tudo é possível se crês. Exatamente sobre essa expressão que Jesus usou para o pai do menino epilético que vamos falar hoje. Marcos capítulo 9, versículo 23. É preciso que eu e você tenhamos no coração a certeza de que Deus sempre vai querer se encontrar conosco. Os encontros de Jesus com os personagens e com as pessoas que estão na Bíblia, que foram narradas, lembrando que todas elas tiveram sua vida alcançadas e sua vida transformada. Mas é muito importante para nós sabermos que esse encontro não está lá como uma história narrada simplesmente para a gente ler e lembrar. Isto pode ser atualizado pelo Espírito Santo hoje na sua vida. Por isso eu quero te convidar, através do programa Família em Casa, para você ter este encontro pessoal com Jesus. E aí sim, você ter na sua vida esta graça do milagre acontecendo na sua casa. É muito importante que todos nós que temos hoje a fé, possamos ouvir de Jesus esta palavra poderosa que é liberada para nós. Tudo é possível se crês. O que aconteceu nesse episódio é uma coisa muito simples. Jesus estava passando e um menino que já sofria muito tempo de epilepsia, até tendo ataques e tendo surtos, sendo possuído muitas vezes pela força do mal, este pai não aguentava mais ver seu filho sofrer. Então ele ia pedindo para os discípulos, para os seguidores, para outras pessoas que poderiam fazer alguma coisa para o seu filho, mas todas as iniciativas eram em vão. Tudo aquilo que tentavam fazer para o menino não tinha êxito. De repente, então, Jesus chegou e aquele homem foi até Jesus porque sabia que Jesus estava fazendo muitos milagres. Aquele homem tinha ouvido falar, aquele homem tinha percebido que ele estava diante de uma grande oportunidade. Você entende quando eu falo oportunidade? Oportunidade que você está tendo agora da gente poder conversar sobre isso e vivemos essa experiência maravilhosa do amor de Deus. Eu sei que, de alguma forma, você também hoje passa por desafios, por dificuldades, aí dentro da sua casa. Eu estou aqui falando com você, mas não consigo nem mensurar o que você tem vivido aí dentro da sua casa hoje. Mas, de repente, aquele homem, como você também, pode tomar uma decisão. Sermos impulsionados pela fé. A fé é o que nos move. A fé não é o que se explica, a fé é o que nos move. Então, naquele momento, o homem é movido pela fé e ele vai até Jesus e diz assim: tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho? Olha que interessante esse diálogo. Tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho? Porque eu já levei meu filho para todos os seus discípulos e nenhum conseguiu tirar do meu filho o mal que está nele. Seja o mal físico, seja o mal espiritual, seja o mal psicológico, neurológico, seja o que for que estava acontecendo com aquele menino. Ele estava sofrendo. Naquele momento, acontece algo muito interessante e curioso. Jesus, ele é colocado na parede. É isso mesmo. O homem coloca Jesus na parede e diante de todo mundo. Veja que é um ato público. Eles estão diante de uma multidão. E o homem fala em voz alta: Ô Senhor Jesus, o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? E, na verdade, é uma tentativa interessante, mas não é a lógica da fé. Porque o que ele quer fazer nesse momento? Jogar toda a responsabilidade sobre Jesus dos problemas que estão acontecendo com ele, com o filho dele. Veja se não é isso que muitas vezes nós fazemos. Fazemos e muitas vezes erramos. A palavra de Deus hoje está nos orientando que não é esse o caminho que a gente deve tomar. Não é o caminho da revolta, não é o caminho da rebeldia, não é o caminho do questionamento. Não é isso que vai libertar o seu filho. Não é isso que vai resolver os seus problemas. Não é isso que vai fazer de você uma pessoa transformada e diferente. É muito importante para nós hoje sermos ensinados pela palavra de Deus. É muito importante para mim e para você termos uma atitude com a palavra que vai nos fazer de fato ter êxito, ter eficácia, sermos fecundos naquilo que vamos fazer. O que adianta você ter uma atitude por ter e você não ter o resultado esperado? Quantas pessoas que têm resultados inesperados de atitudes que ela poderia ter evitado? Então hoje você é chamado a pensar nisso. Nessa hora o homem chega para Jesus e diz o que mesmo? Senhor, tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho? Jesus olha para ele e diz: se eu posso? Você está colocando a responsabilidade da cura do meu filho sobre mim? Se eu posso? Jesus, nesta hora, como um mestre, ensina a ele aquilo que é mais importante e que ele não vai só ser beneficiado naquele momento da cura do filho, mas ele vai levar para o resto da vida. Jesus olha nos olhos daquele homem e diz: tudo é possível se crês. A responsabilidade de um milagre não está em quem pode, está em quem crê.
Talvez aquele homem queria colocar em Jesus a responsabilidade de tudo aquilo que Jesus podia fazer. Vamos deixar claro uma coisa aqui? Nós estamos em família, não estamos? A gente já se conhece há bastante tempo, a gente está acostumado a se encontrar aqui na TV Evangelizar. Vamos deixar uma coisa bem clara entre nós? A responsabilidade de um milagre não está em quem pode, está em quem crê. Jesus sempre pôde, pode e sempre vai poder. O seu poder é eterno, é desde sempre e para sempre. Nós não podemos colocar a responsabilidade do que acontece em Jesus. Nós não podemos colocar a responsabilidade de um feito milagroso em Jesus, porque Ele pode fazer. Lembra daquele capítulo 8 de São Mateus, quando um leproso nem poderia fazer isso, mas ele se arrisca e ousadamente ele vai aos pés de Jesus e diz assim: se tu podes, se tu queres, tu podes me curar. Jesus fala para ele: eu quero, fica curado. É mais ou menos a mesma situação. Porque naquele momento era preciso ter a fé. Interessante que nesta hora o pai descobre uma coisa magnífica. Ele descobre que o problema não estava no filho. O que acontece no Evangelho nesse momento? Ele tem a força de perceber a capacidade de que faltava fé a ele. Nessa hora sai de foco o problema do filho, a epilepsia, a possessão, os tormentos, os surtos. Sai de foco isso. O que o homem faz? Ele se prostra e diz assim: Senhor, vem auxílio à minha falta de fé. Extraordinário. É isso que eu quero que você hoje viva. É isso que eu quero que você hoje experimente. Que nesse momento agora, nessa hora do programa Família em Casa, eu e você tenhamos a capacidade de nos prostrar diante de Jesus e dizer a Ele, em família, pai, mãe, filhos, irmãos, o esposo, a esposa, você, vovó, que está com um problema com o seu neto, você que tem vivido situações terríveis na sua casa, que você já fez todo tipo de investida e não conseguiu nada. Você que até já disse, não há mais o que fazer. Esgotaram-se as possibilidades, esgotaram-se todas as tentativas, não tem mais o que eu fazer por essa situação, por essa pessoa. Nesse momento, vamos nos prostrar, vamos nos curvar e dizer para Jesus isso: Senhor, eu estava errado. Eu estava pensando que a responsabilidade de agir na minha casa, eu estava pensando que a responsabilidade de fazer alguma coisa era só sua. Mas eu estou vendo que não, é a minha fé. Eu sei que é Deus que faz, é evidente. Deus é quem faz. Só Ele faz. Mas sou eu que com a minha fé posso promover esta ação de Deus. Acredita nisso. A fé é espetacular, ela é dinâmica. A fé não é uma coisa boba, não. A fé não é uma coisa passiva, que eu só recebo. Não, a fé, ela é motivadora. A fé é dinâmica, é ela que realiza. Pensa nisso. O Senhor não falou para nós, no capítulo 12 de São João, vocês farão obras maiores do que a minha, realizarão obras maiores do que a minha. Quem crer, dirá a esse monte, levanta-te, lança-te ao mar, e isso acontecerá se ele não hesitar no coração. Jesus está falando de um evento. Então é preciso mover montanhas pela fé. Mas, sobretudo, temos a certeza de que a nossa vida está mesmo nas mãos de Deus. Interessante, aquele homem vive a experiência de perceber que a sua fé precisa ser mudada e precisa ser transformada. Olha, de todas as coisas que a gente já viu na vida, que a gente já participou, que a gente já recebeu, já viveu, que a gente teve a oportunidade de receber, de ver pessoas passando. Uma das coisas mais terríveis é um pai ver seu filho sofrer, não é verdade? Uma mãe ver seu filho sofrer. O que esse pai faz? Você que nesse momento agora está sofrendo com seu filho, seja o que for, uma doença, um desemprego, problema com drogas, um problema de rebeldia, ou um problema às vezes de uma amizade esquisita que entrou na vida do seu filho e está mudando todo o jeito dele, o comportamento dele, às vezes o relacionamento seu com o seu filho que não está bacana. Então pensa o quanto sofre, de tudo que eu já vi, acho que um dos maiores sofrimentos a nível de relacionamento é quando um pai, uma mãe sofre com o seu filho, porque o sofrimento é dobrado, né? O filho sofre, a mãe sofre também, a situação às vezes sai do controle. E aquele pai percebe que ele tomou uma decisão precipitada quando ele diz: você pode fazer alguma coisa por mim? Não é isso que a gente às vezes fala para Jesus? Você pode fazer uma coisa por mim? Você pode curar meu filho? Por que você não fez isso? Por que o senhor não curou? Por que o senhor não salvou meu filho? Por que eu estou passando por isso? Que mal que eu fiz para Deus? E nessa hora o convite de Jesus é você viver a fé. E não viver a revolta, a rebeldia, isso não vai lhe ajudar. Por isso é preciso que eu e você hoje tenhamos no coração uma coisa muito certa: Deus vai agir na sua história.
Deus vai agir na sua vida, no seu coração, Deus vai agir dentro da sua casa. Agora você precisa ouvir esta palavra de Jesus. Tudo é possível se cresça. E nessa hora o homem se prostra e diz o que é Jesus? Senhor, vem auxílio à minha falta de fé. Vem auxílio ao que me falta. Mais do que os problemas que eu tenho em casa, será que não tem faltado confiança para nós? Família, vamos nos perguntar isso agora. Será que não está faltando, mais do que tudo que você está passando aí na sua casa, será que não está faltando confiança para a gente? Esperança, mais oração, mais confiança? Será que não está faltando mais constância para a gente? Como é que a gente quer cobrar ações de Deus se está faltando ações da gente? O milagre acontece por duas vias. Uma via que vai de mim para Deus e outra que vem de Deus para mim. Então, preste atenção nisso e vamos nesse momento, aqui no Família em Casa, nos prostrar humildemente e dizer juntos para Jesus: Senhor, vem auxílio à minha falta de fé. O Família em Casa vai fazer uma pausa rapidinho. A gente volta já para viver essa experiência. E hoje, nós vamos viver a experiência desse pai. De dizermos juntos para ele: Senhor, eu preciso da tua graça. No próximo bloco você vai ver o que aconteceu com esse menino, com esse pai e a experiência maravilhosa que eles viveram de amor de Deus. Eu convido você a ficar conosco e assim a gente viver essa experiência. Tudo é possível se cresça. Família em Casa volta já. Estamos de volta com o programa Família em Casa, aqui na TV Evangelizar e com você vivendo a experiência de acreditar que Deus pode tudo na nossa vida. Tudo é possível se cresça. Todas as vezes que a gente afirma essa expressão, não estamos falando algo de nós só não. É palavra de Deus isto. Palavra de Jesus. E como palavra de Jesus é uma palavra liberada para a sua vida. Tudo é possível se cresça. Vivendo a experiência desse pai, do menino que estava doente, que estava perturbado, oprimido, que muitas vezes viveu debaixo de tantas opressões, maldições, de tantos problemas, esse pai encontra na palavra de Deus a alegria da libertação do seu filho. Hoje, nós queremos também clamar no Família em Casa pela libertação da nossa família, das realidades que estamos vivendo. Acredite, é verdade, tudo é possível se cresça. Nós não estamos falando da força da vontade, da força de querer, da força do pensamento. Estamos falando do poder de Deus, que tudo pode. Mas é preciso confiar neste poder. Por isso esse pai se prostra, e nós fizemos isso no final do bloco, não foi? Fizemos isso no primeiro momento do nosso programa, quando nós nos prostramos para dizer: Senhor, vem auxílio à minha falta de fé. Talvez este tenha sido o maior problema da nossa família hoje. Falta confiança, falta oração, falta esperança. O que pode fazer um povo sem esperança? O que pode fazer uma família sem esperança? Quando as esperanças se esgotam na nossa casa, na nossa vida, vão se esgotando também as alegrias. Eu sempre digo para as pessoas que a fé está atrelada à esperança. E a esperança é o que, na verdade, nos mantém vivos na fé. A palavra de Deus diz assim na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Agora, toda paz, alegria, as coisas boas da nossa casa que queremos, estão atreladas à fé e à esperança. Não podemos viver a nossa vida sem isso. Por isso você é convidado hoje a clamarmos essa graça de Deus. Vamos pedir uma coisa para Jesus hoje, que Ele passe pela nossa casa, como Ele passou por aquela vida daquele menino, daquele rapaz, daquele pai que estava buscando a cura. Você também, com certeza, tem buscado. Eu não duvido disso. Você tem buscado a cura da sua família. Você tem buscado respostas. Esses dias uma mulher me encontrou e eu fiquei super emocionado quando ela disse assim para mim: Rodrigo, eu tenho buscado tanto que eu já não sei nem quantas vezes eu já ouvi coisas de pessoas, já fiz tentativas, mas eu cheguei no momento do desespero. E este é o momento que muitas pessoas se encontram às vezes, o momento do desespero, de não saber o que fazer. Mas hoje, no encontro com Jesus, renovam-se as esperanças. Aqui no Família em Casa, você é convidado a estar diante de Jesus. Nós queremos pedir para Ele: passa, Senhor, passa neste momento na vida das pessoas que estão sofrendo, que já talvez perderam a esperança, e daquelas que já esgotaram as tentativas, as possibilidades. E hoje Jesus olha nos seus olhos com amor, como mestre, e te diz: tudo é possível se cresça. É questão da fé mesmo, é questão da confiança, é questão de você se prostrar e confiar a Deus as situações que você tem vivido e tem passado. Sabe de uma coisa?
Eu sei que eu falando com você dessa forma, vai reacendendo no seu coração tantas coisas, mas não é por mim, não é pela minha palavra, é porque é a palavra de Deus. Eu fiquei imaginando quantas coisas Jesus ressuscitou no coração daquele pai quando ele disse, se eu posso, tudo é possível se cres. Tudo é possível ao que tem fé. Dentro do coração daquele pai, a vontade de acreditar. Esses dias eu falei isso para uma pessoa e depois eu mesmo fiquei tocado, porque eu falei, puxa, é isso. A gente recebe umas inspirações em alguns momentos que é só Deus mesmo que fala com a gente. Eu estava dizendo para aquela pessoa, você não tem fé? Que ela estava dizendo que estava desacreditada, que não tem fé, mas pelo menos vontade de ter, você tem? Ela falou, acho que vontade eu tenho. Dentro do coração daquele pai, nasceu a vontade de acreditar. Por mais que você esteja desacreditado, por mais que esteja você até desiludido, às vezes a gente fica tão desapontado, tão frustrado pelas tentativas que não deram certo, que a gente não quer acreditar mais. Mas diante de Deus, diante de Jesus, hoje pelo menos a vontade de acreditar. É o que aconteceu com aquele pai. E hoje que nasça no seu coração a vontade de crer. E a certeza de que Jesus está aqui. Nós não estamos com um encontro marcado só entre nós. É também entre nós e Deus. E eu gostaria que hoje você tivesse no seu coração essa certeza de que o Senhor quer passar pela sua casa, derramar a sua graça. Não estamos falando de mágica, não estamos falando de um poder humano, estamos falando da graça de Deus, que quando é derramada, quando é liberada, nos liberta, nos cura, nos sara, nos edifica, nos faz novas criaturas. Eu quero dizer a você de todo o meu coração, eu acredito na graça de Deus, acredito, piedosamente. E por isso que, incansavelmente, a TV Evangelizar evangeliza, anuncia o reino de Deus, prega a palavra, traz a você tanto conteúdo da palavra de Deus para que você possa viver essa experiência da graça. E hoje, aqui no Família em Casa, estamos com o coração muito aberto, querendo viver essa experiência do pai, do menino, do filho, do rapaz, que estava doente, machucado, cansado, não querendo mais sofrer. Por isso, hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje é um dia de graça. Quero proclamar da parte de Deus um dia de graça para você, para sua casa, para sua família. Independente de qualquer coisa que você possa estar vivendo ou passando, os nossos erros, limites, porque os temos, Deus não vai deixar de derramar a graça sobre você. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não mereço. Jesus, eu não mereço a tua graça. Jesus não derrama a sua graça por questão de mérito. Ele nos ama e não nos nega a sua graça. O salmista chega a dizer que a graça de Deus é mais preciosa do que a vida. Não é isso que a gente aprende? Agora, imagina você, alguém dizer que a graça de Deus é mais preciosa que a vida, significa que não adianta viver sem a graça. Então hoje eu quero convidar você a juntos vivemos essa experiência do amor de Deus. Vamos rezar eu e você, vamos à presença de Deus, vamos viver essa experiência de amor e acreditar que o Senhor pode de fato mudar a nossa história. O que pedimos a Deus nesta hora é que Ele derrame sobre nós a sua graça. Vem, Senhor, passar neste lugar, derrama a sua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados, a tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. Clama comigo. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. Senhor Jesus, tu que se encontraste com aquele pai, com aquele rapaz que estava tão doente, tão sofrido, tão oprimido. Hoje, Senhor, hoje nós te pedimos que este encontro do Senhor conosco aqui no Família em Casa seja também libertador. Senhor, que este programa possa
libertar pessoas que estão neste momento doentes. Senhor, que seja este programa um especial para que a graça seja derramada, essa oportunidade da graça ser derramada na vida de tanta gente. Quantas pessoas que agora nos assistem que estão precisando da Tua graça, e é a Tua graça que nós clamamos, Senhor. Nós invocamos a Tua graça sobre nós, sobre os corações das pessoas que estão doentes, sofridos, oprimidos. Quantas pessoas obcecadas, quantas transtornadas, quantas pessoas hoje tristes, quantas pessoas que vivem, Senhor, transtornos terríveis na sua vida, medos, ansiedades, às vezes o desespero. Mas eu te peço, Senhor, hoje, aqui e agora, nesse momento, derrama a Tua graça, porque a Tua graça em nós derramada é fonte de cura, é fonte de graça, é fonte de sinais. Eu estou te pedindo, Senhor, derrama, libera a Tua graça, porque se a Tua graça nos alcançar, seremos livres do mal. Como aquele rapaz, ele foi liberto. É isso que diz a Bíblia e é nisso que acreditamos, que a Tua graça nos liberta do mal. Vamos clamar juntos? Clama comigo isso nesse momento. A graça de Deus, vamos pedir juntos, a Tua graça. A Tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A Tua graça em nós liberada liberta-nos do mal. Que a graça de Deus esteja sempre sobre sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua história, e que hoje seja um dia de esperança. Que a graça de Deus renove no seu coração a esperança de crer, de não desistir, de acreditar que tudo é possível se cresce. Um beijo no seu coração, que Deus possa cada dia mais nos unir. O programa Família em Casa deixa aqui para você hoje este clamor e esta mensagem. Tudo é possível se cresce. A gente só precisa ficar junto. Deus te abençoe sempre. O programa Família em Casa espera por você o próximo programa. Estaremos juntos mais uma vez, vivendo essa experiência de família. Um beijo no coração e nunca se esqueça de que a graça de Deus está sobre a sua casa. A sua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A Tua graça em nós derramada liberta-nos do mal. A Tua graça